Colégio Sorocaba, tudo bem? Aqui é o professor Marcos e hoje nós teremos uma aula sobre traçagem de retas paralelas e perpendiculares usando um esquadro e uma régua. Para a aula de hoje nós iremos usar um lápis, uma borracha, uma régua graduada e um esquadro. Nossa primeira atividade será a seguinte: utilizando apenas régua e esquadro, trace, passando pelos pontos A, B e C, retas paralelas à reta desenhada a seguir. Bem, como que nós faremos isso? A ideia aqui é a seguinte, é trabalhar em conjunto com o esquadro e a régua. Para isso, nós iremos fazer o seguinte. Percebam que o esquadro, ele é um instrumento que ele vem mostrando aqui o ângulo de 90 graus, certo? Meu esquadro aqui é o esquadro de 45 graus, porque ele tem esses dois lados iguais, né? E o que me importa aqui agora, no caso, é o meu ângulo aqui de 90 graus. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apoiar esse lado aqui, um dos lados que formam o ângulo de 90 graus, eu vou apoiar na minha reta que é dada do exercício. Então eu vou ver se a minha reta aqui, ó, ela está certinha, coincidindo com o meu esquadro, né? E daí o que eu vou fazer no caso? Com a régua, eu vou apoiar aqui, ó, do outro lado do meu esquadro. Então eu vou segurar aqui firme o meu esquadro, deixando certinho aqui, tangente a reta. Vou pegar aqui a minha régua e vou apoiar ela aqui do lado. No que eu apoiei ela aqui do lado, o que vai acontecer? Eu não vou soltar mais a minha régua dessa posição. Minha mão vai ficar firme aqui. E o meu esquadro, ele vai deslizar sobre a régua. Porque, ó, quando eu voltar aqui, ó, ele vai estar certinho, tangenciando a régua. A reta, perdão. Então, qual que é a ideia? Utilizando apenas régua e esquadro, traçar as retas paralelas, passando pelo ponto A. Então, o que a gente vai fazer? Não está aqui a reta tangenciando o esquadro? Eu vou levar o meu esquadro lá até o ponto A. Chegou no ponto A, vou traçar a minha reta. Ponto B. Chegou no ponto B, traçar a minha reta. Lá no ponto C, traço a minha reta. Aí, tiro o esquadro, tiro a régua. Temos aqui as três linhas paralelas à reta dada. A nossa próxima atividade é a seguinte. Com régua e esquadro, desenhe um quadrado cujo lado mede 3,5 centímetros. Então, qual que é a ideia aqui? Primeiro, o que é um quadrado? É um quadrilátero, uma figura plana, de 4 lados iguais. Então, primeiro, nós devemos traçar aqui o nosso lado, que vai ser nossa base. Essa base do nosso quadrado aqui, ela deverá ter 3,5 centímetros. Então, eu venho aqui na folha, apoio a minha régua, começo do zero, sempre começando do zero, e passo pelo 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Quando chega aqui no 3, é 3,5. Então, eu vou andar 5 palitinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 centímetros e meio, ok? Tirei. A partir daqui, eu vou ter a minha base do meu quadrado. Ele vai sair daqui. Todos os lados serão iguais a esse. Como ele pede para desenhar com régua e esquadro, o procedimento é o mesmo para traçar as retas paralelas. Então, eu vou apoiar aqui o meu esquadro. Vou tangenciar ele aqui, ó. Vou colocar ele encostadinho a minha reta. Percebam que, ó,
a ponta aqui, bem o ângulo de 90 graus, ele está quase encostando aqui na extremidade, aqui no comecinho do 3,5 centímetros, na minha base do quadrado. Por quê? Eu vou pegar aqui, ó, e vou ajustar certinho, ó. E vou lá. Professor, quanto que eu vou subir aqui? Se é um quadrado, tem que subir 3,5 centímetros. Então, ao invés de eu deixar a régua aqui de qualquer jeito, eu venho aqui e vou descer a minha régua até o 3,5, ó. Tô descendo. Quando chegar no 3,5, eu vou parar. Parei. Parei aqui no 3,5 e vou começar. Certo? Ó. E fui até o 0. Já tenho dois lados do meu quadrado. Próximo passo qual que é? Desenhar o outro lado do quadrado, tá? Posso fazer aqui de duas maneiras, né? A maneira que eu vou fazer é utilizando a mesma construção aqui, e eu vou jogar, usando a construção das setas paralelas, aqui em cima, para fazer esse lado superior aqui. Então, ó, como ele está tangenciando, tá certinho aqui, eu só vou deslizar o meu esquadro e vou aqui, ó, eu vou puxar, opa, um pouquinho mais, vou puxar aqui o lado, tá? Percebam que essa reta aqui eu já fiz ela um pouco mais fraca. Por quê? Porque eu passei ela e vou ter que apagar ela depois. Passei os 3,5 centímetros. Eu não usei a régua, usei o esquadro. No que eu passei aqui, o que eu vou fazer agora? Usando o esquadro, eu tenho que fechar ele aqui, né? Então, vou apoiar aqui minha régua, o esquadro, certo? Ó, mesma construção. Apoio aqui. Percebam que, ó, tá tangenciando certinho. Venho aqui com o meu esquadro, deslizo ele aqui em cima, só que eu vou deixar ele certinho aqui, ó. E vou puxar a minha reta perpendicular. Ok? Fechou o meu quadrado. Como eu tive a precaução de não fazer a linha tão forte, tão firme, eu vou pegar a minha borracha, que era o material necessário, vou apagar. Está feito. Desenhamos um quadrado cujo lado mede 3,5 centímetros. Ok? Vamos agora para a próxima atividade. Pessoal, então agora a próxima atividade é a seguinte. Desenhe um retângulo cujo comprimento é de 4 centímetros de largura. De novo. Pessoal, então a próxima atividade é a seguinte. Desenhe um retângulo cujo comprimento é de 4 centímetros e a largura é de 2 centímetros. Não se esqueça do esquadro e da régua. Bem, nós começaremos desenhando a base desse retângulo, que é o maior lado, que é esse comprimento de 4 centímetros. Então, já apoio aqui a régua, né? Qualquer lugar aqui do espaço. E a gente vai desenhar aqui esse lado, essa base, esse comprimento de 4 centímetros. Começamos lá do 0 e puxamos essa linha até o 4, certo? Do 0 até o 4. Ok. Então, aqui 4 centímetros. O que eu tenho que fazer agora? Puxar aqui uma linha, né? A largura de 2 centímetros. Como que eu vou fazer isso? Usando um esquadro. Que usando o esquadro, tenha certeza que essa linha ela vai sair perpendicular a esse comprimento aqui. Então, da mesma maneira que nós estamos fazendo até agora, eu vou apoiar o meu esquadro certinho aqui, ó. Essa parte que forma os 90 graus do esquadro. Vou apoiar nessa linha. E vou apoiar aqui a régua do lado. Só que a régua, eu não vou deixar ela em qualquer posição. Por que não? Porque eu preciso que essa largura tenha 2 centímetros.
Então, eu vou descer ela aqui até os 2 centímetros. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, percebam, tá certinho. 2 centímetros e vou puxar até o 0. Então, vou vir aqui com a minha linha do 0, do 2 até o 0. Ok? Vamos lá. Então, já tem aqui 2 lados do meu retângulo. O próximo passo qual que é? Puxar aqui esse meu outro comprimento. Eu vou proceder da mesma maneira que o quadrado. Vou deixar ele aqui, ó, o meu compasso paralelo, o meu esquadro paralelo aqui ao comprimento. Vou apoiar a régua e vou deslizar o meu esquadro até chegar lá a minha altura que eu preciso. Chegou? Vou puxar a linha aqui, passando um pouquinho, tá? Perceba que eu não fiz muito firme a linha, porque eu sei que eu vou ter que apagar ela depois. O que eu vou fazer agora? Tem que puxar aqui esse lado, 2 centímetros. Como que eu vou fazer isso? Apoio a régua aqui e vou apoiar o esquadro aqui. Então, a régua primeiro, ela tem que estar certinha aqui no comprimento. E o meu esquadro, ele vai vir aqui certinho até essa extremidade. E eu vou puxar essa linha aqui, para fechar o meu retângulo. Eu venho com a borracha, faço o acabamento do meu desenho. Pronto. E aqui nós temos um retângulo de 4 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura. Próxima atividade. Usando régua e esquadro, desenhe os 2 lados do retângulo que estão faltando. Bem simples, bem fácil, né? Ele já dá aqui já o comprimento e a largura. A gente só tem que fechar esse retângulo aqui usando o esquadro e a régua. De que maneira que nós iremos proceder aqui? Mesma maneira que nós fizemos o quadrado e o retângulo, vamos apoiar aqui, ó, o esquadro, de forma que ele tangencia a largura, o comprimento, perdão, do retângulo. Vou apoiar a minha régua aqui. Percebam, ó, que a régua, ela tá certinha aqui com a linha da largura. E o esquadro também, tá bonitinho. O que eu vou fazer? Vou deslizar o meu esquadro até o comprimento lá em cima. E vou puxar a minha linha aqui. Puxei. Beleza? Agora eu vou fazer a largura aqui que está faltando para fechar o meu retângulo. Vou colocar aqui a régua no comprimento e apoiar o esquadro aqui em cima. Então, vamos apoiar certinho aqui a régua. Vou colocar o esquadro. E puxar a largura. Novamente, a gente vai dar o acabamento aqui com a borracha. E está feito. Os 2 lados do retângulo que estavam faltando estão aqui, feitos com régua e esquadro. Agora, a última atividade dessa aula será a seguinte. Usando régua e esquadro, complete o quadrado que tem um lado desenhado a seguir. Bem, então ele dá aqui, ó, esse quadrado, ele tem essa base, né? Já dá a base do quadrado. A gente vai ter que puxar esses 2 lados e fechar ele aqui em cima, certo? De que maneira? Vamos aqui. Primeiramente, apoiar a régua nessa base desse quadrado, certo? Ó, a régua está certinha, tangenciando a base. E com o esquadro, eu vou apoiar aqui de forma que ele vai deslizar sobre
a régua. Então, ó, chegou aqui nesse cantinho, eu vou puxar o lado aqui, ó, do meu quadrado. Puxo lá em cima. Venho aqui no outro. E puxo lá em cima. Ok? Certo. Já tem aqui os dois lados do meu quadrado. Como que eu vou fechar o quarto lado aqui? Né? Eu vou ter que saber aqui a medida desse lado aqui para puxar ela aqui e fechar o meu quadrado usando régua e esquadro. Então, nesse caso aqui do meu quadrado, ele tem 8,2 centímetros, né? Ó, como eu comecei do 0, fui até o 8 e andou 2 palitinhos aqui. Então, são 8,2 centímetros de lado que tem o meu quadrado. Esse 8,2 eu vou procurar ele aqui, ó, no meu lado do meu quadrado. Então, eu vou vir aqui, ó, 8,2. Aqui tá 8, vou puxar um pouquinho mais para cima. 8,2. 2. Certinho. E eu vi que deu aqui, ó, do 0 até o 8,2. Eu sei que a partir daqui vai sair uma reta perpendicular. É só usar o esquadro e a régua. Apoio aqui a minha régua, certo? Venho com o meu esquadro. Deixa eu apoiar certinho a régua. Venho com o meu esquadro e deslizo o meu esquadro até chegar ao ponto que eu marquei. Opa, chegou o ponto que eu marquei. O que eu faço? Vou puxar aqui. Puxei. Tem aqui o quadrado formado com a base dada pelo exercício, né? Qual que é a importância de fazer um quadrado usando régua e esquadro? Usando a régua e esquadro, eu tenho absoluta certeza que todos esses ângulos aqui, ó, eles serão de 90 graus. O que não acontece na maioria das vezes que a gente faz usando só a régua. A gente vai lá, faz 8,2 centímetros, 8,2 centímetros, 8,2 centímetros. Né? Faz os 4 lados. A gente não tem a certeza absoluta que os 4 lados estão a 90 graus. Agora, usando o esquadro, a gente já pode afirmar isso. Tá? A gente usa a régua para dar o acabamento. A borracha, perdão, para dar o acabamento. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. E quem gostou, dá um like aí embaixo. Até!